Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o advogado Antônio Celso Baeta Minhoto. Ele é mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Direito Público e professor de Direito Constitucional. Não é pouca coisa, hein, Minhoto? E além de ser meu amigo. É isso aí. O principal é sermos amigos. E a ideia hoje é a gente explorar o conhecimento e a experiência do Minhoto em relação ao nosso universo do contencioso. Aproveitando, pessoal, o canal está entrando numa nova fase, teremos vídeos novos todas as segundas com personalidades do direito. Aproveitem para se inscrever para não perder nenhuma edição. Minhoto, então hoje se fala muito nesse fenômeno da constitucionalização do processo civil. Como é que você enxerga esse fenômeno? Você pode dar exemplos para o pessoal que nos assiste entender o que é isso? Tá. Bom, primeiramente, parabéns pelo canal. Olá a todos. Sempre é Obrigado. legal ter mais um canal de divulgação, espaço para o direito, para discutir ideias, isso é muito importante. Rodrigo, a gente se fala em constitucionalização do processo já tem um tempo, né? Já é uma coisa que vem vindo de algum tempo. Só que assim, agora, especialmente com o novo CPC, que foi promulgado em 2015, entrou em vigência em 2016, eu acho que houve uma consolidação de certas ideias relacionadas a isso. Você veja que, por exemplo, do artigo 1º ao artigo 12, nós temos um corpo de princípios que são totalmente de caráter constitucional. Então agora já ficou, vamos dizer assim, poder-se usar a palavra sacramentado, ficou positivado dentro do CPC essa ideia. E realmente um dos pilares do novo CPC é essa aproximação com a Constituição. E a Constituição, por sua vez, o Daniel Mitidiero que fala isso, né, que ele fala da processualização da Constituição. Ele faz o caminho inverso também. Talvez seja um pouco pretensioso, né, dizer isso, mas eu acho que tem um sentido, porque você veja que no artigo 5º já tem agora duração razoável do processo. A emenda 45 de 2004 colocou que como critério de promoção do juiz é a presteza e celeridade. Para o cara poder ser promovido, ele tem que mostrar que ele tem presteza e eficiência. Então, assim, são aspectos processuais. Então, eu acho que um desses pilares que ficou do novo CPC é essa aproximação com a Constituição. E a ideia também, aí seria uma discussão mais extensa, do próprio processo como uma manifestação de um direito fundamental, o próprio processo como uma manifestação de cidadania, que aproxima ainda mais dessa ideia de Constituição. Acho que, em linhas gerais, vamos colocar assim, uma base inicial, acho que seriam essas ideias. E o que dá mais segurança para o jurisdicionado, né? Saber que o seu rito está alinhado com a porque junto com maior. isso, Rodrigo, você sabe disso, você trabalha com contencioso, existe também o novo CPC tem muito a ver com isso, a ideia da efetividade. A efetividade e a segurança jurídica estão caminhando juntas. Então tudo isso que a gente acabou de falar agora, a duração razoável do processo, a promoção do juiz baseada na presteza, na eficiência, tem a ver com isso. O processo ser algo efetivo, ser um instrumento que promova a cidadania, que resolva questões, que entregue a prestação jurisdicional de fato, né? É isso. Minhoto, falando agora de STF e do recurso extraordinário, né? A emenda constitucional de 2004 criou um filtro que é o de repercussão geral para que um recurso extraordinário seja admitido e conhecido pelo STF. Isso, nós estamos completando agora 15 anos dessa mudança no rito. Qual que é a tua leitura desse filtro? Você acha que isso ajudou o sistema? Eu acho que tem duas vertentes aí. Primeiro, vamos só lembrar que antes do STF, antes da repercussão geral, já existia dentro da Justiça do Trabalho o princípio da transcendência, que eles usavam essa expressão, ainda usam. Para chegar no TST, o TST usava esse filtro. Quer dizer, estava nos TRT, né, TRTs regionais. Para poder subir para o TST e dizer, não, pera um pouquinho, vamos avaliar a transcendência, que nada mais é do que a repercussão. Me mostra que o teu caso não é só uma discussão paroquiana, só seu. Mostra que é uma coisa maior. Então, tem um lado que eu acho muito positivo, porque assim, realmente o STF não pode, muito embora tenha sido transformado nisso, ele não pode ser uma quarta instância, simplesmente.
Aí eu vou recorrendo, você como advogado sabe disso, quem está nos assistindo e pode ter essa experiência, aquele típico cliente, não é típico não, mas algum cliente que chega e fala, doutor, nesse caso, questão, eu vou até o STF, né? A gente dá até brotoeja, você fala, pelo amor de Deus, né? O cara quer ficar discutindo aquele negócio. Então eu acho que isso é um lado negativo que a repercussão veio tratar. Ou seja, espera um pouquinho, a gente é uma corte, né, uma cimeira, estamos no alto do sistema. Eu não posso ficar, vou tratar de tudo aqui, despejo, tudo, tenho que mostrar que tem uma relevância esse negócio. Isso é um lado. Agora, tem um outro lado que é o que se chama de a jurisprudência defensiva, né? Você fica criando dificuldades, na verdade, para o recurso não chegar até onde ele deveria chegar. Então, assim, a ideia é boa, mas a utilização dela pode ser boa, pode não ser boa. Por exemplo, no STJ, que é chamado de Tribunal da Cidadania, se fala muito disso, dessa jurisprudência defensiva. Hoje, com o novo CPC, mudou, mas eu alcancei a época que assim, você tinha que juntar no recurso especial todas as procurações do processo inteiro. Você deve saber disso. Se tinha um processo com 10 volumes, todas as procurações, subestabelecimento, tinha que tirar a cópia para juntar. E se faltasse, não conheço o recurso. Era uma jurisprudência defensiva, a gente chama. Ou seja, a má utilização de uma ideia de filtro. Mas em alguma medida o novo CPC ele busca combater não, aspecto, isso o novo CPC veio e mudou isso, até porque não pode mais você negar sem dar a chance da parte corrigir o erro também. Mas eu digo o seguinte, Milton, além da flexibilização, de dar oportunidade, né, de tentar... uma questão de homenagem àquele princípio da primazia da decisão de mérito, como você colocou. Né? Hoje o sistema é quase que é motivo de vergonha, né? Você fala assim, não vou julgar porque faltou uma vírgula. Não, você precisa resolver o problema. Né? Hoje a tendência eu acho que se inverteu. E eu acho também o seguinte, por exemplo, eu tenho essa visão que o novo CPC ele trouxe uma série de ideias, tudo bem, muito criticado em muitas coisas, artigo 139, tem vários artigos aí que dá para criticar, mas... ele trouxe uma mudança cultural e eu sinto que alguns advogados, juízes, os partícipes, né, ainda não sintonizaram nisso. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, você sabe disso, processo cooperativo. Você é advogado, eu sou advogado também, somos ex-adversos numa ação. Então a gente vai montar um calendário de produção de provas que interessam a você e a mim. É uma coisa ousada isso para o nosso sistema, mas está lá no CPC. Quer dizer, a parte tem que colaborar com o juiz para instruir o processo, para chegar a bom termo, como você acabou de falar, para chegar numa decisão de mérito, que é o que interessa. Né? Acho que é isso. Pelo menos em tese é o que deveria ser o final, né, do Poder Judiciário. Senão entra aquela cultura do TACAP que se fala. Não, eu também acho assim, ele me deve e não pagou, o que eu faço? Vou lá com o TACAP na mão cobrar ou vou ao Poder Judiciário? E te digo mais também, Rodrigo, também assim, a gente colocar um pouco em xeque uma cultura que certamente você acompanhou isso. Eu quando comecei a advogar tinha muito essa cultura. O bom advogado é aquele que ganhava tempo, né? Bom advogado. Isso. Pô, fulano de tal, vai arrastando o processo. Quer dizer, eu já peguei clientes que falavam isso. Bom, mas olha, aqui nesse caso aqui, acho que o negócio é pensar num acordo, né? Você realmente está devendo essa coisa. Não dá para o senhor arrastar esse processo aí, doutor. Quanto tempo o senhor consegue segurar esse negócio? Então, tem um pouco aí dessa cultura, né? Que é uma distorção do sistema. Você se vale daquela lentidão do sistema para um benefício. Pelo menos eu acho que é uma distorção. Ainda dentro desse assunto, em relação ao STJ, está em tramitação uma PEC que também cria um filtro. Parece que estão chamando de princípio da relevância para que um recurso especial seja apreciado. Olhando agora por um outro aspecto em relação ao que você falou, você não teme que se isso realmente passar, eventualmente um caso que não tenha sido bem julgado, digamos assim, apesar dos filtros já existentes, que não voltam nos fatos, então, de limar o jurisdicionado desse acesso a um filtro no Tribunal Superior? Olha, o risco, Rodrigo, existe. Vou falar o que para você? Com certeza. Nós, como advogados, você sempre tem aquela coisa de buscar uma revisão de um determinado provimento, especialmente quando acontece o que você acabou de falar, que eu acho que é a pior sensação com o advogado. Não é perder, é quando você percebe que não houve uma análise devida do contexto. Pelo menos a meu lado, eu como advogado, a coisa que mais me angustia é isso. Quer
Às vezes tem juiz que fala, o advogado critica porque ele perdeu. Não é verdade. O bom advogado, ele sabe perder. Agora, quando você percebe, como eu falo para amigos meus juízes, que o cara pegou o processo com a ponta da letra, o que é isso aqui? E fez de qualquer jeito, e isso é extremamente angustiante. Você fala, pô, como assim? Então você quer uma nova análise. Nem leu, né? Não leu, não considerou, você percebe que o cara não estudou aquela matéria. E isso pode acontecer sim. É o que eu te falei em relação à questão da transcendência ou da repercussão geral. Tem um lado, se bem aplicado é bom, é muito legal. Se não for bem aplicado, vai funcionar como um paredão, né? Uma maneira de você impedir o acesso. Que eu não acho que seja uma coisa boa. Simplesmente impedir por impedir. Aí eu acho que não é legal. Vamos ver como é que isso vai... A prática que vai mostrar. Né? Porque de alguma maneira esse filtro ele já existe na prática, né? Você conseguir que um recurso especial seja julgado, já é um desafio. Né? Um filtro previsto na Constituição vai mudar ainda mais. Concordo contigo. Mioto, e sobre a questão muito atual do ativismo judicial? Para quem não sabe, o Mioto pode comentar mais. O ativismo judicial é tido quando os magistrados decidem sem seguir exatamente a letra da lei, da norma, enfim. E a gente tem visto até no noticiário que juízes trabalhistas não seguem exatamente a reforma, o STF vira e mexe tem um caso polêmico, muitas vezes encabeçado até pelo ministro Barroso, talvez seja o maior ativista aí na interpretação, né? Como é que você vê essa questão do ativismo judicial? Você vê com bons olhos? Eu acho que é um tema extenso, né? A gente, não sei se teria espaço para a gente conversar sobre tudo aqui, mas é assim, o ativismo, vamos tentar começar por um início. O ativismo, na verdade, é quando o juiz, especialmente tribunais superiores, quando ele busca concretizar políticas públicas ou valores supostamente estampados na Constituição, principalmente no caso do STF, ou ele faz, como você acabou de falar em relação à reforma trabalhista, ele adota uma interpretação muito pessoal, idiosincrática quase, do que está posto ali para dizer, isso eu aplico, isso eu não aplico, eu vou escolher o que eu vou fazer. Claro que isso, não precisa muita ciência para perceber que isso é um risco imenso. Só que ao mesmo tempo você poderia perguntar assim, bom, mas como é que o ativismo está aí? Como é que ele está se manifestando? Se ele é tão, entre as deletério, como é que ele está aí? É porque aquela história... Por que alimenta, né? Por que ele sobrevive? Porque assim, como a parte política nossa esfera política, ela é muito desprestigiada, né? Falar mal de política é um esporte nacional, né? Como ela é muito desprestigiada, e o judiciário, pelo menos, era prestigiado, né? Tem até aquela visão paternal do juiz, né? O juiz entra com aquela capa preta, né? Quando a pessoa é leiga, então, se nós que somos advogados já temos aquela reverência, imagina quando o cara é leigo, né? Então já entra com aquela capa preta, aquela função, né? Puxa, agora vai dar uma solução para o caso. Aí entra um juiz, por exemplo, do STF e decide com uma canetada que, por exemplo, vou dar uma ilustrada. Olha, união entre pessoas do mesmo sexo é casamento. Puxa, muito bem, olha aí, né? Concretizou direitos fundamentais. Todo esse pessoal que estava míngua e tal, o pessoal bate palma, cantam loas, hinos e louvor. Porém, primeira coisa, não era uma matéria para ser regulada por decisão judicial, mas por lei, o correto. Só que como no Congresso você tem bancada evangélica, você tem conservadorismo, então não passa aquele negócio. Então vai lá, o cara dá aquela canetada e resolve o problema. Não estou entrando no mérito, que foi ruim, não é isso. É que o caminho não era o adequado. E aí ele faz isso, bate palma. Só que depois ele vai, por exemplo, também não estou entrando no mérito, tá? E diz o seguinte, não, prisão em segunda instância cabe. Não transitou em julgado ainda, mas cabe. Não, peraí, mas a Constituição está dizendo que tem que transitar em julgado. Não, mas eu entendo que não cabe, que é assim. Então aí tem gente que fala, agora eu não gostei desse ativismo. Então tem o ativismo do bem e do mal, de acordo com o freguês. Isso não é bom. Mas nós chegamos nesse ponto, eu acho, por um déficit democrático, especialmente ligado ao parlamento, especialmente o parlamento, o Congresso Nacional, mas também ao Executivo. E o Judiciário acabou preenchendo essa lacuna. Essa demanda social. Uma demanda social. Ela acabou preenchendo ali. Então as pessoas, o cara que é leigo, ele acha que está tudo certo. Imagina, por exemplo, os homossexuais com a decisão. Pô, tá resolvido, meu, tá certo? Não quero saber. Aí vem uma outra decisão, teve manipulação de células-tronco, cotas por recorte étnico nas universidades, tudo foi resolvido no STF. Tem uma polêmica do aborto. Tá certo? Tudo bem.
É interessante você ter essa discussão, não estou dizendo o STF tem que julgar esse tipo de coisa, questões polêmicas e tal, mas tem coisa que seria mais reserva legal, seria tratado por lei. Então o ativismo acaba gerando esse tipo de distorção. E, para completar, para concluir, você acaba criando uma espécie de um exemplo bastante questionável para os juízes de primeira instância e desembargadores que falam, não, peraí, se pode ter interpretação pessoal lá, eu também posso aqui. Aí você começa a abrir esse tipo de exceção para o cara também falar, não, eu não vou aplicar porque eu não estou afim, porque eu não quero, porque eu acho que não cabe, aí fala, pronto. Quer dizer, começa você a ter um exemplo, vamos dizer assim, pode-se dizer ruim, ou pelo menos questionável. De risco, né? De risco, tá certo? Por exemplo, as pessoas, um exemplo clássico que se fala de ativismo, por exemplo, do Sérgio Moro, quando ele era juiz. Né? E eu tenho um amigo que ele é juiz, e é juiz, o Pedro Leal, é juiz criminal. Aí eu falo para ele, bom, você acha que o Moro acabou dando exemplo para os demais juízes criminais? Ele falou, eu acho que sim. Gente que agora, dá para ser mais rigoroso. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, o rigor, mas estou dizendo que tem uma influência, tá certo? A gente tem que analisar essa influência. Não sou eu que vou chegar agora aqui e falar, olha, é ruim, é bom, tal. Eu acho que é arriscado. Eu acho que tem um risco envolvido, tá certo? Abusos podem ser cometidos, né? Como aconteceu com o próprio Moro. Não lembra que ele vazou o grampo? Né? Vazou o grampo do Lula. Em prol do interesse público. Né? Exato, mas é aquela história. E aí o dia que você fala, você pode olhar o vazamento do grampo e falar assim, foi legal vazar o grampo, né? A Dilma caiu. A Dilma caiu, você é a favor daquilo. O dia que você fala, pô, pera um pouquinho, pegou meu cliente, pegou alguém que eu conheço, pegou um inocente. É verdade. E aí? É um risco. A discussão da comunidade jurídica de fundo. Mas aprofundando um pouquinho mais nisso, Minhoto, em relação à tua posição. Você até comentou sobre essa discussão presente na sociedade, que tem data marcada, parece que para terminar abril, né? Agora em abril, né? Que é a possibilidade de execução da pena criminal após uma decisão de segunda instância. Apesar de a Constituição clara, perfeita e nítida dizendo que deveria ser aguardado o trânsito em julgado. Você adota uma postura mais legalista, mais garantista, você prefere se ater ao que está previsto na norma, ou em prol de uma efetividade do Poder Judiciário, você até aceita alguma flexibilização? Como é que você... Eu vejo da seguinte maneira, Rodrigo, assim, vamos começar analisando, que é legal a gente fazer uma ambientação do nosso país, né? Como é que isso está no mundo? No mundo, como é que funciona? Muito embora em vários países do mundo você tenha, por exemplo, uma coisa que no Brasil poderia ter, que é um juiz que instrui e outro que sentencia, para evitar, estou falando de esfera penal, né? Um instrui e outro sentencia, ou seja, para evitar qualquer tipo de personalismos ali. O fato é que prisão em segunda instância é a regra. Né? Vamos também lembrar que até 2009, no STF, vigorava o entendimento que cabia prisão em segunda instância. De 2009 a 2016, 7 anos, é que entrou o entendimento que não cabia. Que era uma visão, na minha opinião, não sei se é tão garantista, é uma visão mais literal do texto da norma. A partir de 2016, teve um julgamento, foi um habeas corpus, se eu não me engano, foi 7-4, que já houve esse entendimento, não, pera um pouquinho, não é bem assim. E aí se fez um raciocínio que eu achei até interessante, dizendo o seguinte, nós temos que pensar onde é que se forma a culpa. Né? Porque você fala em culpado, né? Ninguém será considerado culpado até o julgado de sentença penal condenatória. Mas onde é que se forma a culpa? A culpa se forma até a segunda instância, que é onde você pode apreciar as provas. Depois é só questões de direito. Realmente, eu acho que é uma questão, para ser bem sincero, eu acho que é uma questão assim, quem tem argumentos contra e argumentos a favor, eu acho que são ambos respeitáveis. Agora, pensando em termos que você acabou de falar agora, de efetividade, porque se fala muito do seguinte, eu tenho amigos que falam isso, falam, pô, Minhoto, peraí, e o cara que é pobre, entendeu, e vai ficar preso e não sei mais o quê, que na verdade, o cara que é pobre vai ficar preso de qualquer maneira, ele está meio desamparado de defesa, entendeu? Agora, o cara que é rico, a gente tem que pensar um outro lado da história. O cara que é rico, ele vai ter condições de procrastinar? A gente está vendo o exemplo do Lula, não tenho nada contra o Lula, mas o Lula já entrou com 86 recursos, 86? Juntando STJ e STF, Nossa. 86 recursos. Tudo bem, mas está previsto, eu posso entrar com recurso, tudo bem, você pode entrar, mas vamos parar para pensar, quem é que pode entrar com 86 recursos? Quem pode pagar advogado?
Você é advogado, vai entrar de graça. É lógico, você vai jogar para advogado, doutor, vai fazendo aí, entendeu? É rodízio, vai descendo, não é assim. Custa para fazer isso. E tá, quer dizer, eu também coloco essa reflexão. Será que isso é usar racionalmente o sistema? Será que isso é defender de maneira racional no sistema? É isso. A questão está posta, agora em abril vai ser a discussão. Eu só vou fazer um reparo, eu acho que nesse julgamento que houve em abril de 2018, vai fazer um ano em 2019, que o famoso HC, que deu 6-5, a presidente da Carmen Lúcia, eu acho que o erro que a Carmen Lúcia manifestou ou praticou foi não colocar as ADCs, que agora vão para julgamento, já naquela ocasião. Teria resolvido o tema de mérito. Foi julgado no HC. Foi uma coisa muito casuística, muito mais restrito. Agora, em abril, vão ser julgadas as duas ADCs em conjunto, vai ter uma decisão final, tá certo? Se cabe ou se não cabe. E para a gente fechar, Mioto, uma pergunta que me ocorre agora. Nós estamos vivendo um novo governo, tido como de direita, alguns chamam de extrema direita. Você considera que o ambiente político pode influenciar nesse julgamento? Você acha que a política de Brasília acaba reverberando nos tribunais superiores? Eu acho uma tua pergunta muito inteligente, muito assim perspicaz. Eu diria que o ambiente social, né? Não só o ambiente político. Nós estamos com um Congresso renovado, 85% do Congresso foi renovado, e ele foi renovado, vamos dizer assim, à feição do novo governo, ou seja, está um Congresso mais conservador, assim, pejorativamente, né? Da Bíblia, bala, boi, aquela coisa, né? O pessoal mais rotulando, mas o fato é que está lá. Está Alexandre Frota, aqui em Kataguiri, não sei mais o que, aqui em São Paulo da Janaína Pascoal. Então, temos uma bancada conservadora, está lá. No Senado também. E o ambiente social está mais voltado para esse conservadorismo. O Bolsonaro foi eleito. Pode-se falar que foi um antipetismo, então, mas ele foi eleito. Eu acho, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, eu acho que influencia. Não só o ambiente político-social. Estamos agora, nesse exato momento, vivendo a questão do decreto que regulamentou as armas, né, que praticamente relativizou o Estatuto do Desarmamento, liberando a questão das armas. Cada um pode ter 4 armas em casa e tal, não pode portar, mas pode ter a posse. Então, assim, eu acho que tudo isso é reflexo de um novo ambiente, um ambiente conservador, em algumas situações de extrema direita, não, mas de direita. Agora, só fazendo um adendo, né? A tua colocação, você não perguntou isso, mas eu acho legal registrar. Não vejo, muito embora, imagina, vários amigos discutem comigo, alguns até brigam, não vejo essa coisa de fascismo, não acho que é bem o caso, eu acho que tem que se aceitar que o país deu uma guinada conservadora. Tudo bem, militares no poder e tal. Não vejo no horizonte, por exemplo, tortura, prisões ilegais, perseguição política. Foi um tema muito discutido durante a campanha eleitoral. Quer dizer, gente, eu participei de debate, um menino outro dia falou, não, porque a volta do boicote, eu falei, mas não está no horizonte jamais, não vejo nenhum espaço para isso. O Bolsonaro não subiu ao poder por um golpe, ele foi eleito. Eu não votei nele, ok, quem mais não votou também, agora... faz parte do jogo, tá certo? Temos que aceitar, é o que vai ter aí durante os próximos 4 anos pelo menos. Então eu estou vendo uma guinada conservadora, não vejo fascismo, arbitrariedades, até agora pelo menos não estou vendo nada. Vamos continuar torcendo como operadores do direito, do Estado Democrático, que assim seja, né? É isso aí. Mioto, foi ótimo, queria super agradecer por ter vindo aqui, aceitado participar da nossa entrevista, tá bom? Pessoal, então foi isso. Se inscrevam no canal. Todas as segundas-feiras a gente vai ter vídeos novos aqui com personalidades do direito. E até a próxima.